Bem-vindos, amigos do Espírita Pop, a mais um programa feito com muito carinho para a Comunhão Espírita de Brasília, para toda a galáxia. Estamos juntos, porque o tema de hoje vai falar sobre resiliência, essa nossa necessidade de mantermos os nossos princípios diante das dificuldades, porque uma coisa é certa, é a nossa vitória, porque todos somos filhos de Deus. Então, não importa quem seja, como seja, todos nós avançaremos rumo ao nosso Pai, que é o amor, né? Que representa o amor universal. Tamo junto, até mais. Daí, galera do Espírita Pop, sempre um prazer estar aqui com vocês e, e a gente fica muito feliz de poder chegar na casa das pessoas e trazer algum tipo de conteúdo que a gente sempre lembra, a gente não tem condição de ensinar nada, muito pelo contrário, é que a gente nos bastidores sempre fala que a gente é tão necessitado de tudo que é aquilo que a gente traz, que mais ou menos a gente foca, o que eu estou precisando, é como se fosse ir no mercado, né? E aqui no Rio Grande a gente fala que a gente tem que fazer o rancho, então a gente faz o rancho de virtudes que a gente precisa e traz para o programa. Então, aqui é o necessitado falando daquilo que mais demanda. E a resiliência é aquilo que, principalmente nós que estamos passando por um período agora, tanta instabilidade na nossa região, a gente tem percebido que se não fosse a fé, a gente não conseguiria seguir adiante. Porque o sentimento de tristeza, às vezes, se torna tão grande, a falta de perspectiva é tamanha que se nós não tivermos a capacidade de suportar e confiar não nos nossos desígnios somente, claro que o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso estudo vão ajudar nesse processo de nós podermos sermos mais resilientes, né? O material para ser resiliente, às vezes ele precisa ser protegido, evidentemente, não tem isso. Se a gente tirar do sol, tirar da chuva, proteger, a gente não vai ter um material que dure mais tempo. Também assim somos nós. Nós temos que ter o cuidado de dar a nossa percepção, usar a nossa percepção a nosso favor para perceber onde a gente pode se estressar menos, para manter a nossa capacidade de equilíbrio, para a gente não se perturbar, para a gente ficar afastado de obsessões espirituais que possam nos roubar a paz, prejudicar nossas famílias, porque álcool, drogas, vícios, tudo aquilo que rouba a nossa consciência pode, em grande medida, por exemplo, abalar a nossa capacidade de resiliência, a má alimentação, a falta de uma atividade física. Porque quando a gente começa a perceber que aquele ser humano de 2, 3 mil anos atrás, ele tinha propósitos muito mais associados à sobrevivência, e aí ele está muito voltado, né, a encarnações curtas, a desenvolver o que ele pode naquele período, com leis muito rígidas, que elas eram necessárias para conter o nosso espírito belicoso. Agora, com o excesso de liberdade que a gente tem, agora se abre um leque de necessidades para a gente ter cuidado para poder fruir uma vida muito mais complexa, muito mais cheia de dilemas, muito mais cheia de emoções, e aí que a gente corre o grande risco de, nessa necessidade, nesse frenesi de estudar, trabalhar, se relacionar com qualidade, né? E mais ou menos participar da esfera do mundo que a gente está inserido, pode nos custar caro, no sentido de que a gente vai ter que, em algum momento, dizer que venceu o mundo. Em algum momento, a gente vai ter que repetir aquela frase tão famosa de Jesus, né? Eu venci o mundo. E porque para vencer o mundo a gente precisa muitas vezes negar aquilo que não nos serve, que não está de acordo com a nossa concepção. E nós espíritas temos uma concepção muito clara de que estamos avançando, sim, moralmente, embora o mundo nem sempre demonstre isso, mas eu sempre gosto de lembrar as pessoas dos temas grandes, né? Escravidão, direito das mulheres, violência, as formas como as coisas eram, né, 100, 200 anos atrás. Então, se nós formos falar nessa abordagem aí, a gente já tem, só nesse sentido, uma capacidade de entender que a realidade mudou e melhorou muito, embora, infelizmente, haja corrupção, infelizmente, hajam recursos que poderiam ter sido melhor utilizados ao longo de décadas, né, que poderiam trazer para as pessoas mais necessitadas, sobretudo, possibilidades de melhores de qualidade de vida, mas nós temos que lembrar uma coisa: todos nós só estamos passando por aquilo que merecemos. Todos nós estamos sujeitos ao nosso resgate, ao nosso passado. De modo que, se talvez o Brasil virasse, né, uma Suíça, uma Alemanha, do dia para a noite, bem provável, boa parte de nós seria deportada daqui, porque não estaríamos em merecimento de ter, talvez, um estado de bem-estar social tão avançado. Só que tem outros lados opostos que são importantes, porque Chico Xavier falava que os Estados Unidos estavam 100 anos à nossa frente em matéria de tecnologia, desenvolvimento, né, social,
mas que do ponto de vista espiritual nós estávamos 100 anos à frente deles. E aqui é bem verdade. Aqui eu conheci uma cidade planejada que ela tinha a capacidade de ter um campo de futebol e ela tinha os templos religiosos em torno do campo de futebol. Era muito interessante, eu acho que era uma praça, depois virou um campo, então tinha um centro espírita, uma igreja protestante, uma igreja católica, uma loja maçônica, e a cidade de Capão Novo, quem já ouviu falar, uma cidade que foi a primeira cidade no Brasil a ter TV a cabo, por exemplo, né? Ela ficou famosa na época por causa disso, uma cidade, na verdade é um distrito de Capão da Canoa todo planejado, e eu falei, isso é um retrato do Brasil, um lugar onde você pode colocar todas as religiões uma do lado da outra, e todo mundo ficar amigo, todo mundo ser tranquilo, não ter problema quanto a isso, né? Então, essa capacidade de você manter os seus princípios e respeitar os dos outros e conseguir ir avançando, conseguir celebrando o que há de melhor, tende a gerar dentro do espírito socrático uma síntese positiva. Porque as teses e as antíteses apresentadas não vão gerar uma revolução, não vão gerar uma guerra, uma briga para impor, né, quem sabe mais, quem sabe melhor. Ao contrário, aqui nós brasileiros a gente tem alguém que começa a polemizar muito, a gente fala, isso é chato, né? Vamos deixar assim, sabe? Vamos falar de coisa boa. Agora a família é proibindo, não pode falar de religião, pode falar de política, porque a gente já tem esse espírito de não brigar por esses temas, embora a gente saiba que a cultura europeia, a cultura americana nos influencia muito e tem pessoas que ficam nessa batida. Nós, de fato, estamos muito mais voltados para manter os nossos amigos, manter as pessoas que a gente tem carinho por perto, do que essencialmente querer converter elas, porque chega uma hora que a gente sabe que ninguém muda, né? Dessa forma. Mas sempre as mudanças são de dentro para fora, e cada um está no seu tempo de compreender as coisas, mas Deus sabe de tudo. Então a gente pode confiar em Deus também, que tudo aquilo que não estiver de acordo com a vontade divina será transformado no momento certo. O importante é que nós sejamos resilientes, perseverantes. E Jesus nos fala, todo aquele que perseverar será salvo. Então a importância de que não importa qual é a situação que nós estejamos, desesperados, deprimidos, desesperançosos, muitas pessoas perderam tudo nas enchentes, né? Nós temos que confiar que existe um propósito grandioso para cada vida humana no universo, que é uma vida única, é uma vida criada com todo esmero por Deus. Eu gosto de dizer que cada vida é um sonho vivo de Deus. André Luiz nos explica que do ser unicelular até o ser hominal leva 1,5 bilhão de anos. Então nós somos um projeto maravilhoso que o universo forjou para que nós sejamos plenamente felizes por nós mesmos, com o amparo e a misericórdia de Deus e com benefício, ou beneplácito, com a palavra, né, que me vem aqui, de centenas de espíritos que querem o nosso bem. Pais, mães, tios, irmãos, filhos de várias e várias encarnações estão torcendo pela nossa vitória. E nesse momento aqui a gente tem que lembrar de Noé, porque nós estamos vivendo, né, o luto de tudo que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul. E Noé teve a resiliência de sobreviver, porque ele também passou por esse período de descrença, né? De não ter muita esperança, de ter que recomeçar, de ter que, né, navegar dias e dias até que a chuva parasse e ele pudesse... É claro que é uma representação bíblica, né, gente? Mas que até que ele pudesse aportar. E nessa representação, ele recomeça depois muito mais confiante, muito mais forte. Mas ele perdeu muita coisa no caminho, né? Deixou coisas para trás. A figura de Jó também é muito importante nesse sentido. Deus me deu, Deus me tirou, e Deus pode devolver para nós tudo e mais um pouco, porque a capacidade que nós temos de sentir as coisas, ela não é só medida pelos nossos potenciais. A misericórdia de Deus tem uma influência muito grande nisso, de apresentar soluções do dia para a noite que nós não contávamos. É o imponderável da vida. Então, a necessidade de nós de sermos bons companheiros da jornada, né? Emmanuel vai dizer que é da persistência dos que estão decididamente empenhados a lutar pela vitória do bem. Ou seja, nós precisamos dessa consciência para podermos entender que tudo nesse mundo tem um propósito, tem uma causa justa, e é necessário constância, é necessário saber recomeçar para que a gente possa ter a capacidade de entender que tudo tem causa justa e fim proveitoso. No livro Mais Luz, o Espírito Batuira vai dizer assim, continuar e recomeçar.
Continuemos firmes em nossa tarefa, abençoando aqueles que nos firam e orando pelos que nos perseguem e caluniam. Edificar e edificar. Jesus era sozinho e nós somos uma família de corações pulsando a luz do Evangelho. Sofrer sim e recuar nunca. O Senhor segue à frente, ainda que lágrimas se nos constituam um salário permanente, é indispensável seguir-lhes os passos, trabalhando e amando sempre. Em nosso favor, os créditos do equilíbrio, da paz e da felicidade íntima, no dever retamente cumprido, com o serviço em nossas mãos. Recomeçar sim, porque Deus também, cada dia, recomeça no mundo os processos de criação e renovação. Cada manhã se envolve a terra de nova luz e cada dia experiências humanas são transfiguradas para melhor em todas as direções. A própria semente obscura e anônima é chamada a reconstituir-se e ressurgir na sombra do solo. Não nos faltarão trabalho, cooperação, solidariedade e esperança. Que nós saibamos, dentro desse contexto, saber o que nos protege. E a oração, a caridade, o amparo, a luz íntima, a fé, o pedido de ajuda, eventualmente a terapia, o médico, tudo isso pode compor conosco um amparo para que a gente mantenha os nossos princípios. E é esse o convite que eu faço. Não abandona teus princípios, continua sendo honesto, justo, bom. Muitas vezes a gente vai ter que falar das nossas dificuldades, porque a gente possa ser compreendido, inclusive, né, pelas pessoas à nossa volta, e aí fica mais claro, fica mais transparente, a gente vai ser mais fácil a gente vencer a si mesmo, inclusive, né? Que às vezes é a vida também querendo que a gente seja extremamente humilde naquilo que a gente está passando. E aí, para encerrar a mensagem de Jesus, relacionando as dificuldades que todos trazemos, por enquanto, nos recessos do ser, é justo considerar que a vitória em nós e sobre nós ainda nos custará muito esforço de construção e reajuste. Entretanto, para altear-nos ao ideal do bem, fixando energias para sustentá-los, recordemos o Cristo de Deus. Regressando depois da morte à convivência dos discípulos, Jesus nem de longe lhes assinala as deficiências e as fraquezas, e sim lhes reafirma em plenitude de confiança. Estarei convosco até o fim dos séculos. Jesus continua com a gente, que nós também façamos a nossa parte e permaneçamos com Ele em espírito, em verdade e com tudo que a gente tem para oferecer. Fique com Deus, muita paz. Até mais.